E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história do volume 2 de One Piece. Se vocês não assistiram o vídeo que eu fiz do volume 1, eu vou estar colocando o link do vídeo aqui nos cards ou aqui embaixo da descrição. Então se vocês não assistiram o vídeo do volume 1, corre lá que senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E vale sempre lembrar que nos vídeos que eu faço aqui pro canal eu conto as histórias dos mangás. Então sim, vai ter spoiler aqui no vídeo. Não me diga! Se vocês não quiserem spoiler, eu vou deixar um tempo que tá aparecendo aqui embaixo. Agora, onde eu já parei de falar dos spoilers, estou apenas falando do volume como um todo. Então se vocês não se preocupam com o spoiler, eu digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. Bom, a história ela continua de onde ela parou, com a Nami chamando o Ruffy para fazer parte do bando dela. Só que o Ruffy ele é contra. A Nami então ela pergunta por que o Ruffy ficou tão bravo quando aqueles caras meio que zoaram o chapéu dele. Ele fala então que o chapéu é uma das coisas mais preciosas que ele tem nesse mundo e que ele prometeu a um amigo que ele vai encontrar ele um dia e vai devolver aquele chapéu. A Nami e o Ruffy então eles começam a conversar e o Ruffy pergunta por que aquela cidade está vazia, não tem ninguém ali. Ela fala que um pirata conhecido como Bug ou Palhaço, ele meio que, sabe, azucrinou um monte de vilas por aí e a maioria das pessoas que estavam ali naquela ilha meio que fugiram para não criar nenhum atrito com ele. A Nami ela fala pro Ruffy que ela tá tentando juntar 1 bilhão de berries para ela conseguir comprar uma vila. O Ruffy ele até acha isso um pouco estranho, mas tudo bem. A Nami ela fala que ela tem um mapa que pode levar eles para Grand Line e que ela quer ir para lá para ela conseguir pegar um dinheiro grandioso que está lá. E o Ruffy ele pergunta se ela saberia navegar. Ela fala que sim. E o Ruffy ele pede para ela vir junto pro bando dele porque ele precisa de uma navegadora. Só que ela se recusa porque ela odeia piratas, ela não gosta de piratas. Mas ela pede ajuda para lidar com o Bug. E o Ruffy fala que sim, ele vai ajudar ela se ela ajudar ele. E ela topa. Ela fala que sabe onde o Bug tá, só que quando ele tá indo junto com ela, ela pega uma corda. E ele não entende muito bem o porquê. A Nami então, ela amarra o Ruffy e joga ele na frente do Bug, falando que aquele ali é o chefe dela e que basicamente ela se cansou do chefe. Então ela vai entregar o chefe dela pro Bug. E todo mundo começa a rir e falar que ela é uma mulher terrível. De fato, ela é. Todos ali então começam a beber, a comemorar e tal. Até que a Nami fala que o plano dela tá indo tudo bem, do jeito que ela planejou. Só que o que ela não contava é que o Bug, ele pega um canhão especial que ele criou. E só para mostrar o quão absurda é a força desse canhão, ele testa em alguns prédios que estão ali. E com um único tiro, ele devasta várias casas, destrói tudo, faz uma puta de uma zona de guerra com um único tiro. Em seguida, o Bug, ele fala pra Nami matar o seu antigo chefinho daquela maneira. Ela fica no impasse se ela mata, se ela acende o pavio, se ela não acende, o que ela faz agora, se ela joga uma historinha e tal, se ela faz uma brincadeira. E como ela está demorando muito nessa incerteza nessa dúvida que ela está tendo, um capanga do Bug vai lá acender o pavio. Só que quando ele vai fazer isso, a Nami ataca ele. O Bug ele fica puto porque ele aceitou ela no bando dela e agora ela tá traindo ele assim, saca? E ela começa a falar que foi só um impulso, blá 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 blá. Só que acontece que tipo, todo mundo ali fica bravo com ela e vão em cima dela. É nesse momento, quando os dois vão ser obviamente mortos ali, que o Zoro aparece. O Zoro com um único ataque ele derrota os caras que estavam indo atacar a Nami. E nessa hora o Bug reconhece ele como o caçador de piratas e tal, mesmo o Zoro falando que ele não caça mais piratas. Só que o Bug tá enchendo tanto o saco dele que o Zoro vai e corta ele no meio. Só que o Zoro fala que isso foi ridículo, porque ele fez mó cena e tal, e ele foi morto assim tão simples, né? O estranho é que todos os homens ali do Bug começam a rir, e o Zoro não entende porquê, ninguém entende porquê. Até que de repente uma mão perfura a barriga do Zoro com uma lâmina. E é revelado então que o Bug ele tem a Barabara no Mi, que é basicamente a fruta do homem em pedaços.
Então não importa quanto você corte o Bug, ele sempre vai poder movimentar as partes cortadas e se juntar depois. O Zoro, mesmo ferido, assim, ele continua lutando com os caras. E o Ruffy, então, ele fala pro Zoro e pra Nami sumirem dali. Todos os dois ali ficam assustados, só que o Zoro entende o que o Ruffy tá falando. O Zoro, então, sai correndo e ele vira o canhão pro Bug e pro bando dele. E assim a Nami acende o pavio. Mesmo machucado, um ferimento grave na barriga, o Zoro ainda tem forças para pegar o Ruffy e levar ele para fora dali. Aquele canhão estoura, né, destrói tudo, só que o Bug com o bando dele ainda tá vivos. E ele tá extremamente puto agora por terem feito ele de bobo e terem acertado a arma que ele criou contra ele. Depois que eles vão para um local mais afastado ali, o Ruffy e o Zoro estão ali cansados. O Zoro até ele meio que desmaia ali em primeiro momento, só que ele é acordado por um cachorrinho ali. A Nami então ela aparece e ela não entende muito bem como que eles conseguiram escapar vivos dessa, mas ela conseguiu pegar a chave para tirar o Ruffy daquela jaula. Só que o problema é que quando ela joga aquela chave, o cachorro acaba engolindo a desgraça da chave. Isso deixa o Ruffy claramente puto, ele começa a esganar o cachorro ali, pro cachorro cuspir a porcaria da chave de volta. E nesse momento aparece o Dudley, que é o presidente daquela cidade. Ele fala que aquele cachorro chama Chu Chu, e ele ficava junto com o dono em frente àquela casa de ração de cachorros. O triste é que o dono daquele cachorro, ele ficava direto falando pro cachorro, quando ele estivesse fora da casa de ração, o cachorro deveria cuidar de toda aquela loja. O problema é que o dono do cachorro ele acabou saindo da cidade porque ele estava com uma doença grave e ele acabou morrendo. E desde então o cachorro fica na porta daquela loja, cuidando da loja, não importa quem passa ali, ele sempre vai lá. E o prefeito, como é o único que ficou naquela cidade, ele é o único que alimenta o cachorro da água, comida, essas coisas. Do outro lado, o Bug está extremamente puto com tudo que aconteceu e ele diz que vai mandar agora o show das feras para dar um jeito nesses piratas metidos. Ele chama o Moji, o dominador das feras. Esse cara não tem nada mais, nada menos que um diabo de um leão que ele monta e cavalga como se fosse um cavalo por aí. Esse bicho ele vai até lá e ele, em primeiro momento, ele ataca o Ruffy lá, porque o Ruffy zoa o cabelo, se é que você pode chamar isso de cabelo. Aquele cara ele ataca, destruindo a jaula que o Ruffy tá e golpeia o Ruffy que voa longe. Então o cachorro, vendo toda aquela ameaça possível para a loja, ele começa a atacar o leão, mesmo ele não tendo como vencer aquele leão. Ele apanha, ele levanta, ele corre, ele morde, ele apanha de novo. Aquele cachorro quase morre lá por aquele cara. Só que do outro lado, o Ruffy, ele tá bem, aquilo ali não foi o bastante nem pra machucar ele. Quando ele volta pra lá, ele vê que aquele cara não só bateu no Ruffy, espancou o cachorro, como também colocou fogo na loja de ração daquele cachorro. E o cachorro tá ali parado, todo machucado, chorando. Aquilo deixa o Ruffy e a Nami putos, porque primeiro, a Nami ela sabe que piratas não prestam, só serve pra atrair desgraça, fazer maldades. E por outro lado, o Ruffy ele fica extremamente puto por tudo que eles fizeram para aquele cachorro. O Ruffy ele vai atrás daquele cara, do Moji, e o Moji ele fica assustado que o Ruffy ainda tá vivo, mesmo depois daquele golpe. O Ruffy então ele fica puto, ele derrota aquele leão facilmente, que tava até com um saco de ração para cachorro na boca. E em seguida, depois que ele nocauteia o leão rapidamente, ele vai até o Moji, que fica desesperado e fala que eles querem conversar, eles podem conversar agora. Só que o Ruffy, ele fala que não tem mais conversa, ele acabou destruindo o sonho daquele cachorro e nada vai trazer aquele de volta. E que ele só quer dar um murro na cara do Moji, e é isso que ele faz. O Ruffy então ele volta e ele pega aquela ração que estava na boca do leão e dá pro cachorrinho. Ele fala que ele não conseguiu salvar tudo, porque o leão já tinha comido, só que ainda tinha um resto de ração ali. Isso deixa até a Nami impressionada, porque ele não só foi lutar com aquele bicho só porque ele atacou o Ruffy, como ele também fez isso por causa do cachorrinho. Isso começa a meio que mudar a visão que a Nami tem dos piratas. Do outro lado, o Bug ele fica assustado que o Moji foi derrotado.
Então fala para todos ali pegarem os canhões especial que ele fez, que ele vai fazer um showzinho. O Tio ele vai até um abrigo que tem fora da cidade, e lá a gente vê que todos os moradores daquela cidade estão ali abrigados. Eles até se preocupam que o cachorro tá todo machucado ali, eles cuidam do cachorro. E eles se perguntam como que tá o prefeito da cidade, porque da última vez que eles viram, ele deu uma de loucão e falou que ia ir brigar com o Bug lá e o pessoal dele, só que ele não voltou até agora. Enquanto isso, enquanto o Zoro dorme para recuperar as forças dele, a Nami e o Ruffy eles conversam um pouco ali. A Nami até meio que retira aquilo que ela disse sobre os piratas, e o Ruffy ele fala que não tem problema nenhum, porque os piratas, como ela mesmo disse, mataram alguém muito importante para ela. Então ele entende essa raiva que ela tem dos piratas, ele não pode culpar ela por causa disso. Acontece que enquanto eles estão conversando ali, o prefeito ele fica completamente pistola, porque tudo que eles fizeram pela cidade, que eles basicamente construíram essa cidade do zero há 40 anos atrás. Eles batalharam muito, construíram a cidade do zero, e agora que a cidade está inteira de pé, eles vão fugir por causa de um pirata. Ele começa a ficar puto e ele corre para onde o Bug e os companheiros dele lá estão. Só que nesse momento, aquela bomba de canhão acerta um monte de casa ali, inclusive a casa que o Zoro estava dormindo. O Ruffy fica assustado, principalmente por causa do Zoro, que ele estava dormindo naquela casa. Só que o Zoro saiu de lá meio que de boa. Só que mesmo assim o prefeito correu para cima de onde o Bug estava. Quando ele chega lá, ele fala pro Bug enfrentar ele. Só que o Bug começa meio que tirar sarro da cara dele. Um velho quase morto ali vai tentar lutar com ele e todo o bando de piratas dele. Isso é até uma piada. O Bug começa a ofender o prefeito ali de todas as maneiras. Até que o prefeito começa a zombar do Bug, falando que ele é um piratinha e tal, falar do nariz dele. Isso deixa o Bug puto. Ele começa então, ele usa a mão dele para começar a estrangular o prefeito. E quando ele vai acionar a bomba de canhão no prefeito, o Ruffy aparece e segura a mão do Bug, fazendo com que ele fique mais bravo ainda e atire aquela bomba de canhão neles. Só que quando todos aí estão com medo, o Ruffy ele enche a barriga e consegue repelir a bomba para outro local. E assim a batalha vai começar. Quando eles chegam até lá todos, o Bug fala para um dos membros dele atacar eles, que é o Gabad. Ele é um espadachim, um cara que anda numa espécie de monociclo. Por isso o Zoro começa a lutar com ele. O problema é que esse cara ele usa vários métodos meio que trapaceios para ficar sempre golpeando a ferida na barriga que o Bug fez no Zoro. Ele usa disso várias vezes ele consegue golpear o Zoro. E no meio da batalha, a Nami comenta com o Ruffy que o mapa que ela tem que leva eles até a Grand Line tá no escritório do Bug. Ela quer que eles peguem esse mapa, que se eles pegarem, ela vai fazer parte do bando dela. Ela não leva muita fé que eles vão conseguir derrotar o Bug, mas caso eles consigam, ela entra pro bando deles. No meio da batalha, o Kabad ele vai fazer uma manobra ali e o Bug ele tenta meio que trapacear, segurando o Zoro para que o Zoro não consiga desviar desse ataque. Só que o Ruffy consegue pisar na mão do Bug e ele diz que na luta do Zoro ninguém se intromete. O Zoro então ele começa a lutar e consegue vencer aquele cara. E depois de vencer ele, como ele está bem machucado, ele fala pro Ruffy que ele vai dormir um pouquinho. E que ele fala que dali pra frente é com o Ruffy. O Ruffy então ele confronta o Bug e o Bug pergunta por que raios ele tá lutando. O moleque assim, totalmente, né, Zé Ruela, qual o objetivo dele? E quando ele fala que ele vai se tornar o rei dos piratas, o Bug fala que isso é um sonho totalmente impossível ele conseguir isso. E então os dois começam a lutar. E é assim que acaba o volume 2 de One Piece. O mangá de One Piece ele continua bem divertido, tanto pelo senso de humor totalmente inocente do Ruffy, dele ser um cara bem ingênuo do Ruffy de agir, todo o jeito que ele fala, sabe? É bem engraçado ele, porque ele basicamente não tem papas da língua. Ele pensa numa coisa, ele fala. É engraçado que até o Oda ele confirmou isso numa entrevista,
Oda é o criador de One Piece, Eiichiro Oda, caso vocês não saibam. Ele confirmou em uma entrevista que, se você reparar, o Luffy ele é o único personagem que ele não tem balões de pensamento, porque ele basicamente fala aquilo que ele pensa. E isso rende umas cenas muito engraçadas, tanto dele como o Zoro, com a Nami, como o prefeito, até mesmo com os vilões mesmo. Ele fala umas coisas que, cara, você fica de boca aberta. A arte do Oda no início, ela ainda é bem divertida, é bem cartunesca, alguns personagens. E eu gosto bastante desse traço. Enquanto nós temos traços aí bem detalhados, nós temos o Oda aqui fazendo um traço bem simples no começo, que é uma coisa muito legal. Esse volume, o volume 2 do mangá, ele é uma coisa muito difícil de achar. Honestamente, eu não sei como eu tô achando os volumes antigos de One Piece. Mas caso eu ache, eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês comprarem. Eu também vou deixar aqui no link da descrição o link para o meu perfil no Instagram, onde eu coloco notícias de filmes, séries, mangás, HQs e tudo que tiver relacionado a esse nosso mundo de cultura pop. É isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu like, comenta aí alguma coisa e nos vemos no próximo vídeo. E até mais.